acompanho o Santos aí desde que eu nasci. Nunca viu, eu nunca vi o que está acontecendo hoje, igual hoje. Eu tô vendo aí torcedor querendo brigar com torcedor, jornalista batendo boca com jornalista. Cada jornalista fala de uma abordagem que o outro faz, como se estivesse falando com um idiota. E tem jornalista que, por vias erradas, traz algo que nem sabe se a origem é correta e com aquilo que tem na mão começa a atacar outros. O clima tá pesadíssimo, gente. Espero que lá, entre jogadores, lá dentro, a coisa não esteja tão feia, mas do lado de cá, gente, deixa eu limpar meu óculos aqui, que embaçou, viu? Do lado de cá a coisa tá feia. E eu, hein? Saiu aí o negócio aí de quanto o Neymar ganha, né? E eu não preciso ter documento para saber o que está acontecendo, não, viu? É uma coisa claríssima que está acontecendo. Quando o Neymar veio para cá, foi totalmente falado, tá? E do jeito que foi falado, a gente vê que está sendo feito. E agora tem gente que conseguiu contrato de uma forma irregular e quer esfregar na cara de outro jornalista. Cara, tá uma palhaçada. Tá uma verdadeira palhaçada. Mas esse canal aqui, ele não entra nessa não, tá? Esse canal aqui, a gente vem aqui para conversar com o torcedor e a gente tentar entender o que está acontecendo com o nosso time também, né, gente? Hoje eu estava ouvindo um canal que o cara falou uma coisa certa, viu? Como que pode, né? Um time joga tão bem no primeiro tempo como no segundo tempo, para totalmente de jogar. Aí a gente vai tentar descobrir o pode levar isso, né? Pode levar isso. Tem uns que já vão logo para o pior comentário possível, que é desconfiar do caráter dos jogadores, tá? Tem jogadores que vêm com aquela tese que eu acho que é tentar colocar o jogador como pessoas de péssimo caráter. Tipo aquele, eu ganho 10, você ganha 100, então joga você, dá bola para ele. Isso, acho que isso daí é uma análise tão baixa, sabe? Tão sem sentido de você colocar o jogador de futebol como se ele fosse um cara de péssimo caráter, né? Se eu for imaginar que em um time qualquer, não precisa ser o Santos, tá? Que tem lá o time, tá jogando bola, aí chega um jogador estrela, tá? Que ele vai ganhar, lógico, 10 vezes mais do que ele. Aí os outros vão parar de jogar bola, porque o outro ganha mais. Os caras. Aí vai a minha análise, tá? Será que o jogador de futebol não tem discernimento para entender que aquele cara que chegou que é estrela, ele vai trazer um monte de luzes a mais para aquele time onde ele joga, que a valorização dele pode ser muito maior com a chegada daquele jogador, que ele traz com ele um monte de coisas que vai destacar o time que ele joga. Então, quando eu ouço
jornalistas e comentaristas normais, comuns, indo para essa análise, que para mim é muito baixa, tá? De achar que quando chega um jogador de um nível acima, aquele nível abaixo, eles vão se unir para perder, para dar bola para o outro jogador. No futebol, um time são 11 jogadores. Se deixar os 10, deixar só para um decidir, não vai acontecer nada. Acredito que no Santos isso não está acontecendo. Por quê? Porque a estrela que chegou, ela chegou querendo jogar todos os jogos e deixaram. Aí a gente precisa descobrir de quem é a culpa, né? Quem deixou, né? Mas esse tipo de raciocínio não pode nem ser usado no caso do Neymar. Como você vai acusar um jogador que ele chegou e se machucou, ele não pode nem querer ajudar? E que tipo de ser, né? Que tipo de ser pararia de dar o seu melhor? Porque chegou um cara que tem uma história muito maior e traz o clube que ele está jogando uma força de investimentos e de como que a gente pode dizer, de ser visto, né, por uma quantidade muito maior de pessoas. Ele não consegue ver que um clube que estava caindo a quantidade de sócios a cada dia com a chegada desse jogador aí, passou de uma forma muito rápida a crescer, quase dobrou a quantidade de sócios. Toda essa movimentação que praticamente não existia, que esse cara trouxe, será que mesmo assim, lá dentro, tem jogadores que chegaram a ter se unir para tirar o brilho do rapaz que chegou aí? Eu prefiro não acreditar que isso aí existe. Tá? Porque se isso aí existe, para mim, não dá nem para ficar falando mais do Santos aqui. É melhor a gente vir falar aqui de novela das 8 ou novela das 10, falar de qualquer outro assunto. Então, eu acho que a análise não pode ser tão rasa desse jeito, né? Não pode ser rasa desse jeito. O caráter das pessoas não pode ser colocado tão na lama desse jeito, né? A gente procura analisar que ali dentro tem pessoas ali idôneas, né? Além de serem atletas, pessoas idôneas, profissionais na essência, que querem ali praticar sua profissão, uma profissão, inclusive, que é o sonho de quase todos os meninos do Brasil e não sei não se não é do planeta, viu? Porque tem gente que acha que o Brasil é o país do futebol. Isso aí foi rótulo criado pela mídia brasileira, né? Porque antes o Brasil ganhava Copas do Mundo, onde o Brasil ia, ele era temido, realmente, né? Hoje já não mais, né? O Brasil chegou numa estagnação aí que ele não se desenvolveu da mesma forma que principalmente os países da Europa se desenvolveram. A gente viu até aqui na América do Sul que vários países melhoraram o seu nível. O Santos, o Brasil, estou falando, né? Diminuiu o seu nível de desenvolvimento no futebol. Estrutura mesmo, né? E o que a gente vê acontecendo com a seleção brasileira, o Santos, é muito parecido. A gente vê aí uma administração que totalmente sem transparência,
O Neymar chegou aí, quando o Neymar chegou, foi divulgado a forma de contrato do Neymar, mais ou menos, né, foi divulgado, e a gente entendeu que pelo Neymar valeria a pena investir isso, né? E aí começaram a acontecer coisas que vieram começar a atrapalhar tudo. A principal de todas, que o Neymar se machucou. Aos culpados de o porquê que o Neymar se machucou, não vai adiantar. Tá? Só que estamos indo para a mesma situação, para errar novamente. A gente está vendo aí que estão adiantando novamente a volta do Neymar em campo, por causa da situação na tabela, situação do contrato está para terminar, e vão querer colocar o Neymar de novo em campo. Eu sempre sou pelo lado de você ser o mais cuidadoso possível com as estrelas, né? Todo jogador titular do Santos tem que ser considerado estrela. Até alguns que, pelo amor de Deus, né? Jogador que não consegue fazer um gol de cabeça sem goleiro não pode entrar nesse mesmo pacote, né? Mas é isso, gente. É essa decepção. E aí chegou a coisa aí que vazaram um contrato do Neymar, de como a coisa, dizem que a coisa é. É uma coisa vazada, gente, que no meu jeito de ver, isso não é jornalismo. Isso, para mim, é roubo, tá? Você conseguir um documento privado, tá? E querer se engrandecer por ter isso. Eu acho que é o fim da picada. Tá? Aí vai outro e fala assim, se você tem informação e você não divulga, vem outro e divulga. Mas você não pode divulgar uma coisa que foi conseguida de uma forma, como que a gente pode dizer? Tem como dizer que é correto? Não tem. Tá? Quando você tem uma pessoa que trabalha dentro de uma entidade, de uma empresa, o que for, e ela está desviando documentos de coisas altamente perigosas para a empresa ou para o clube. Que isso aí detona toda uma situação. Você balança toda uma administração. O Santos tem vários tipos de problemas aí, de falta de transparência, cobradores na porta, contratações mal feitas, e além de tudo, lá dentro tem ladrão lá dentro. Cara desviando os documentos privados. E isso daí sendo usado contra o próprio clube. Porque tem gente que fala, não é usado contra o próprio clube. Que o clube deveria, ele, ter a transparência e divulgar. Acho que não. Acho que na estratégia empresarial, o segredo é a alma do negócio. E se você vai lá e consegue qualquer coisa que seja que é confidencial e divulga, não é correto isso. E não adianta esbravejar. E não adianta falar que quem pensa diferente de você é idiota. Não adianta. Porque você não vai mudar a lei da lógica. Não é vindo com um contratinho aí conseguido de uma forma sorrateira que você vai querer ganhar na discussão. Não estou defendendo quem te criticou, quem contrapôs o que você disse, tá? Mas não vale tudo pelo sucesso. Tá? Não vale tudo por dinheiro. A vida não deveria ser assim. Topa tudo por dinheiro. Não pode. Não pode. Tá? Você é um formador de opinião. Por mais ridículo que você seja, você é um formador de opinião.
Você usa uma estratégia danosa ao clube para quem você diz que você torce. Usando um documento de uma forma errada, que você sabe que é, e você, com a tua narrativa, você tenta distorcer a verdade. Então, eu, às vezes, tenho vergonha de estar aqui defendendo o mesmo clube que você defende. Eu tenho vergonha, gente, de ver que pessoas chegam aí falando que amam o Santos. Eu sou torcedor do Santos e eu divulgo porque eu amo o Santos. Nada. Você faz parte da merda que tá o Santos. O Santos tá essa merda toda aí, porque tem um monte de caras fazendo a mesma merda que você tá fazendo. Passando por cima da lei, usando pessoas de caráter muito duvidoso que estão dentro do clube, passando coisas confidenciais para você. Você sabe que é. Tá? E aí fala, mas se eles não responderam, é porque eles concordam. Não, eles não responderam, porque quem cala não diz nada, tá? Não sei se você sabe disso. E você não pode, você ser o dono da narrativa com relação ao clube. Você quer que você seja o centro para eles ajoelharem no teu pé. Quem é você? Você não é nada. Você apareceu hoje aí pedindo like, pelo amor de Deus. Nem o teu sócio aí concorda com o que você fala. E quem discorda de você é chamado de direita, como que é extrema direita, porque você é um comunista e você acha que o segredo da ética, do caráter e da, como que se diz, da justiça está na foice e o martelo. Você precisava estudar melhor o que é o comunismo, tá? Pelo jeito, você não estudou nada. Você é um puta de um xarope, tá? Não sabe nada. Teus ídolos, se você for ver direito o que eles fizeram no passado, meu Deus do céu. Mas eu não tô aqui pra querer arrumar encrenca com ninguém. Eu tô aqui só pra falar a verdade nesse canal aqui. Não venho por like, não venho por nada, mas não dá pra ficar aguentando vocês falar merda o dia inteiro. Tá? Não dá. Vocês falam merda com uma ênfase como se fosse verdade, que o idiota acredita em você. Ele está idiotizado por você. E você foi idiotizado por esses líderes para quem você bate palma aí. Mesmo tendo todo uma provas que os teus líderes cometeram crimes horrorosos contra o teu país. E você acha que eles são os bambambam. E você é um xarope. Nem o teu amigo aí que trabalha com você te aguenta. Nem ele. Eu não sei como ele ainda está fazendo alguma coisa com você. Que me parece que ele é uma pessoa um pouco mais menos problemática, né? Mas eu tinha que vir aqui hoje para falar um pouco sobre isso aí. Porque no Santos, lá o que a gente vai ver? Um time começa, entra em campo num clássico, domina o primeiro tempo, põe o adversário praticamente na roda. E aí daqui a pouco volta no segundo tempo e não acontece mais nada. Aí no meio da história entra um juiz ainda com um jogador pelo menos, mais de um jogador pelo menos, agrediu nosso jogador com a bola na mão, derrubou ele pelas costas. O juiz viu, na frente do juiz, o juiz viu. O jogador do Santos pegou a bola que ele queria e cobrar o lateral e ele avisou o juiz. Olha lá o que o cara tá fazendo. Ele me derrubou e tá me xingando. O juiz covarde, muito covarde, ele viu o cara vindo esbravejando, xingando e ameaçando, não só um, como depois chegaram mais 2, 3. E ele, o que ele fez? Deu um amarelo pro cara. Pela quantidade de xingamentos que ele fez, tinha que ser vermelho na cara dele. E pro jogador do Santos, ele não fez nada. Aí ele deu o mesmo veneno
tanto para o culpado como para a vítima. Aí vem mais uma coisa que me deixa revoltado. Onde está a diretoria do Santos? Vai aceitar isso? Vai permitir que isso continue desse jeito? Os juízes chegam, tratam o Santos como se fosse um clube de última categoria, e o Santos não vai reivindicar o seu direito lá nessa entidade que dirige o futebol. Pelo menos para pedir que essa suspensão que foi dada para o Escobar, ela seja cancelada, que foi como você dá um cartão, todo mundo tem a imagem de como aconteceu o lance. O próprio juiz, na hora que ele viu que tinha que dar o vermelho, porque era o segundo amarelo, ele falou: que cagada que eu fiz. E para que existe o VAR? Para que existe o VAR? Não é para corrigir erros do juiz? Não tá. Chegam uns amigos aí que entendem muito de futebol. Mas não tá na regra, seu Zé. Então acaba com esse VAR de uma vez. Se você tem uma puta de uma tecnologia dessa, que é para tirar o erro da arbitragem, e você permite que um lance desse passe do jeito que passou, goela dentro, sem vaselina, é melhor que não tenha um VAR. Agora, se eles querem que a torcida do Santos pare de ir assistir futebol, que ela abandone o clube, tá? Aí a estratégia deles está certa. Já tem essa minoria aí que faz um barulho danado, só prejudicando o Santos. Tem um cara que a cada 10 palavras que ele fala, 9 é contra o Santos. E se diz santista. Para mim, torcedor é aquele que apoia. O time tá mal, perdeu uma, perdeu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ele vai toda hora, ele vai em todo lugar para falar: vai cair para a Série B. Já caiu para a Série B. Porra, cara, vai arrumar outra coisa para fazer, arruma uma namorada, tá? Vai se divertir, vai pescar, tá? Vai fazer outra coisa. Esquece o Santos. Deixa o Santos pro torcedor que apoia. Jogador que vem só encher o saco, é melhor não vir, gente. É indesejável. Tá? E esses canal aí que fica todo o tempo só metendo o pau no Santos, devia acabar tudo. Não tem por que existir. É canal anti-Santos. Tudo canal anti-Santos. Fica o tempo todo, abre live de 2 horas, fica as 2 horas todas falando só de coisa errada do Santos. Todo mundo já sabe. É cheio de coisa errada no Santos. E o time? Vai jogar o time no lixo? Vai deixar cair para a Série B e ficar o tempo todo? Eu avisei. Vocês viram que eu avisei? Eu avisei que ia dar merda, é isso. Aí vem um outro, faz outro comentário. E aquele caso daquele outro que não pagou também? Lembra que eu avisei que ia dar merda também? E fica assim o tempo todo. E apoia que é bom ninguém. Para que serve esses canal de YouTube? É para ajudar a enterrar ainda mais o Santos. Porque o Marcelo Teixeira é um cara que ele fez várias administrações horrorosas, foi o pior presidente de todos os tempos. Aí você joga o Santos no lixo junto com o Marcelo Teixeira. Você não gosta do Marcelo Teixeira, você joga o Santos no lixo junto. Aqui a gente ama o Santos. Quem ama o Santos somos nós. E não fala nada a favor do Santos. Pra que isso? É por dinheiro? É para pegar essa merreca aí que o YouTube paga? Tem cara que tem canal gigante aí que deve estar ganhando muito. E quanto mais ele ganha, mais mal fala do Santos. E mais vai conseguindo aí os caras daí que passam 2, 3 horas todo dia ouvindo os caras falar mesmas merda todo dia. Entendeu? E depois sai louquinho da Silva. Eu acho que um cara desse, quando sai da live, o cara vai bater na mulher, chutar o cachorro. Porque os caras deixam o cara louquinho, gente.
Então, cara, o que vocês estão fazendo com o Santos, vocês comentaristas, jornalistas, vocês estão acabando com o Santos. Vocês não tinham voz, vocês reclamavam que a mídia e oficial que não fala do Santos não ligava para o Santos. Depois que deram para vocês o direito de aparecer, de ser mídia, vocês estão vindo para usar essa arma maravilhosa que vocês têm aqui, que é o microfone e a imagem de vocês, para vir acabar de destruir o Santos. Se fosse uns 2, 3 canais, a gente falar, aqueles caras ali, pouca gente vai dar atenção para eles. Mas não, mudou a situação. Hoje, a maior parte de quem assiste só dá valor para quem mete o pau.